Ao destino, a gente tinha que pedir informações. E foi assim que, em uma taverna, eu conheci o Eliseu Rosa, que na época que já estava com seus 70 anos. Eu perguntei diretamente onde ficava a Canhada Runcosa, que era o lugar onde viram as luzes. Eu perguntei para ele porque, por acaso, era quem estava ali do meu lado. E ele, surpreso, respondeu: "Se quer ver as luzes, passa aqui alguma noite." E assim, sem saber, aquele homem tinha me revelado o fenômeno da luz de Pardal. A luz de Pardal tradicionalmente está ligada com a aparição de mortos e almas penadas. Isso porque, de acordo com a tradição, essa luz de Pardal aparece em datas muito específicas, entre 28 de outubro e 2 de novembro, ou seja, bem perto do Dia de Finados. É compreensível que façam essa associação entre as luzes e possíveis manifestações de espíritos e tudo muito relacionado com as crenças religiosas. Faz todo o sentido do mundo, ainda mais se a gente pensar que as datas batem direitinho com as aparições das luzes. Em muitos casos, como não existe um precedente, digamos, espacial, essas luzes são relacionadas com o mundo dos mortos. É o que acontece, por exemplo, em Casas de Lázaro, na província de Albacete. A conhecida luz de Pardal se manifesta sempre muito perto de um cemitério ibero. Por isso as pessoas relacionam o fenômeno não tanto com extraterrestres ou com OVNIs, mas viram praticamente como uma manifestação dos espíritos. Há quanto tempo? Muito tempo, pois é. Amigo, vamos falar de um tema que já está muito enraizado nessa terra e que não sei se é monitorado, mas é analisado por pessoas como você. É a luz de Pardal. O que é isso exatamente? Bom, a luz de Pardal, como você sabe, é um fenômeno natural. Nós falamos natural porque realmente não sabemos a procedência exata. E nós podemos enquadrá-la no grupo de luzes ou esferas em outros contextos. É uma luz alaranjada, com cerca de 20, 30 centímetros, que é avistada há muitos anos na área da rodovia, na região de Querrola, nessa rodovia que tem entre São Pedro e Casas de Lázaro. Nesses anos, não foi o caso de um, nem de dois, mas sim de dezenas de relatos de gente que avistou essa luz. Exato. Aliás, para mim, o mais impactante foi o episódio com a Guarda Civil do posto de Balassote, que chegou a fazer um disparo. Um dos guardas civis viu a luz no alto da estrada. A luz começou a se mexer. Ele achou que era a luz de uma moto, de algum caçador que estava indo na direção deles. E ele contou pra gente que a luz começou a acelerar aos poucos para cima dele. Já meio perto, não tinha muito barulho, ele achou que era uma moto que ia atropelá-lo. Ele tirou a pistola, falou: "Alto, alto, guarda civil", e disparou. A luz passou raspando, seguiu estrada abaixo, desapareceu e nunca mais foi vista. E tem também um lugar que hoje fica dentro de uma propriedade e é conhecido como Casas Navarretes, que é onde os trabalhadores temporários se hospedavam durante o período de colheita das plantações. O que falavam é que todas aquelas casas, que hoje são ruínas, foram abandonadas exatamente porque os trabalhadores foram embora depois da aparição da luz. É verdade. Tudo começou primeiro com uma aparição da luz e terminou quando aconteceu o que eu te contei outro dia. E aí, depois disso, os donos da propriedade decidiram destruir a casa. Era um entardecer quando a gente já tinha terminado. Eu lembro bem, e meu pai falava que viam coisas estranhas lá, e é verdade. Eu não sei se era minha imaginação, mas eu via uns brilhos, umas bolas, umas coisas muito incandescentes. Depois que eu fiquei refletindo, pensei, como é possível? Porque não tinha como ser estrelas cadentes. Era diferente. As estrelas cadentes deixam um rastro de luz, mas essas eram fixas, às vezes se mexiam e também a cor era diferente. Não era uma cor natural, não era uma cor comum, por exemplo, amarelada ou esbranquiçada. Era uma cor de um tom lilás bem forte. O que eu lembro é que quase todas as vezes que nós vimos as luzes foi em outubro ou novembro, bem perto de São Pedro. Era ali que nós costumávamos ver, porque é um cume de montanha e tem uma região que chamam de Pardal, que é mais alta. E no meio dessa área tem uma propriedade que chamam de Querrola.